O que acontece se eu escrever amor e pensar ódio? Bom, não sei. Mas a água sabe. Né? Então, em função do que foi colocado na etiqueta, ao congelar, os cristais formados vão ser mais ou menos simétricos. Né? Bom, que cristais? Quando se congela uma amostra de água, se formam zilhões de cristais. Se vocês pegam uma garrafa onde está escrito amor e saem procurando, vocês vão encontrar cristais simétricos. Só que o cristal se forma quando tem uma impureza na água. Então já tem uma certa contradição. Porque a água não é tão o cristal é simétrico quando a água é impura. Né? E eu, uma vez, falando sobre esse assunto, quando a gente fez um debate sobre esse filme, eu usei isso como exemplo. Então, toda vez que os meus alunos escrevem as equações na mão antes de uma prova, né, é o equivalente da etiqueta na água. Na verdade, eles não estão tentando burlar o sistema, eles estão tentando ensinar seus líquidos interiores, né, do conteúdo. Tu podia vender isso. Por sinal, como é o nome da pessoa, do teórico da água? Eu creio que é Emoto. Sim, eu vi que no site dele ele vende as águas purificadas sim. E amorosas e coisas assim. Que é o equivalente dessas botecos que vendem florais por aqui, espalhados pela cidade. Mas o que eu mais gostei dele é que é o seguinte, ele não só vende a água, que é algo como $10 a garrafa, a água, ele escreve, ele trata a água, como é que eles dizem isso? Eles energizam a água, fazem alguma coisa desse tipo, mas ele não só vende isso, como ele vende uma coisa mais interessante, ele vende uma garrafa vazia que tem a propriedade de fazer a água ficar energizada para o bem. E essa garrafa ele vende por $100, uma garrafa de vidro. Tu pode comprar lá e aí você vai ter, para o resto da sua vida, água especialmente tratada. E o que nosso ouvinte aprende com isso? Veja, essas coisas que se travestem de ciência, porque o discurso da ciência é bom, quando o cientista diz que provavelmente vai fazer uma coisa, é bem possível que ele faça, e que poucas coisas progridem como a ciência, isto serve de um ótimo rótulo para induzir você a comprar e consumir coisas que não têm qualquer eficiência. Então, o que essas pessoas, quer o japonês com a água miraculosa e seus cristais, quer o uso de florais, quer outras coisas, terapia de regressão à vida passada, eu vou ficar na área médica onde eu entendo mais, terapia por imposição de mãos, serve para isto, para usar o discurso da ciência e fazer você, crente, otário, gastar o seu dinheiro. Então, não seja otário. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, e hoje a gente está discutindo ciência e pseudociência. Uma outra coisa que eu queria saber, então vamos tentar de novo estabelecer as similaridades e as diferenças. Né? No caso, o que o Renato estava dizendo há pouco, o discurso da pseudociência ele se aproxima cada vez mais ao da ciência. Os termos estão ficando cada vez mais parecidos. Então, para o ouvinte ou para a pessoa leiga, não existe diferença entre uma pessoa falando que vai fazer uma colisão no superacelerador e conseguir as partículas da vida, ou de Deus, que são os físicos estão brincando, isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, que é a partícula de Deus, simplesmente porque é a partícula mais importante de uma teoria muito importante da matéria. Então, eles estão procurando. Qual é a diferença entre esse discurso e o discurso de uma pessoa que diz, eu boto magnetos num colchão e eu vou curar o teu problema de coluna? Né? Porque aí descreve todo o magnetismo, o jeito que ele interage. Qual é a diferença? Acho que a diferença essencial é a evidência. Né? O que se considera, em ambos os casos, como evidência. Em ciência, evidência significa que um determinado resultado vai ser testado independentemente por pessoas em lugares diferentes, que esses resultados vão ser obtidos com o experimento mais isento possível, de preferência duplo cego. Duplo cego não significa, por exemplo, no caso qual é a diferença, por exemplo, a homeopatia? Só para citar uma coisa que está no limite aí da discussão. A homeopatia existe há alguns anos e tem gente que diz, eu curei meu gato, eu curei o meu tio doente. Isso... O exemplo típico eu estava com resfriado e tomei remédio homeopático. Em uma semana eu estava bom. Claro, todo mundo fica bom de um resfriado em uma semana. Sim. Então a questão é a evidência. Como é que a gente distingue um resultado genuíno, que é um efeito daquele remédio, né? Embora a homeopatia tem toda uma discussão, porque a homeopatia é água, não existe nenhuma molécula lá dentro,
do composto original. Como é que a gente distingue, então, o efeito da poção homeopática, que eu gosto de chamar, do efeito placebo, né? Então, isso pode ser feito com um duplo cego. Nem a pessoa que está administrando o remédio, nem a pessoa que está recebendo, devem ter ideia de que se aquilo ali é um placebo ou é um remédio. Você tem que fazer um grupo de controle o maior possível, 2 grupos, um que recebe o remédio, um que recebe o placebo, e ao longo do tempo se vê se existe algum resultado significativo. Jefferson, efeito placebo, o que significa? Significa que se você acredita que o remédio vai melhorar, você já melhora um tanto. Então, para saber se o remédio de fato melhora, ele tem que melhorar mais do que a crença do indivíduo. Exato. Porque simplesmente acreditar que o remédio vai funcionar já cura boa parte dos seus problemas. Exatamente. O Renato tem razão. Eu tenho esse relato, eu sempre me curo na sala do médico. Quando eu estou na sala de espera, todos os sintomas desaparecem. Eu me sinto humilhado porque eu vou chegar na frente do médico e não vou dizer o que eu tenho. Isso se chama medo de injeção. Também. O que tu acha, Carlos? Posso sugerir, assim, para a gente usar como um bom critério que diferencie as ciências da pseudociência, o critério levantado por Karl Popper, um filósofo austríaco, que vai dizer o seguinte: de fato, a evidência é algo que se leva em conta para se distinguir as ciências da pseudociência, mas um aspecto surpreendente é que tudo serve de evidência para as pseudociências. Um ponto, assim, uma característica marcante nas pseudociências que torna elas sedutoras é que elas explicam tudo. Tudo pode ser explicado. Nunca podem ser refutadas. E é algo que, na visão de Popper... Pode explicar um pouco, Carlos, o que é refutação? Por exemplo, assim, digamos que eu faço um meu mapa astral e no meu mapa astral, que eu nasci em 15 de junho, pela configuração dos planetas, vai dizer, o mapa astral que o astrólogo faz para mim mostra que eu sou uma pessoa mesquinha, sabe, que eu tenho um comportamento mesquinho. E aí eu rebato dizendo assim, não, mas não só eu acho que não, mas todas as pessoas que convivem comigo dizem que não, que eu sou um cara bastante generoso e tal. E aí o astrólogo diz, mas é claro, eu tinha me esquecido que faltava eu adicionar essa outra configuração aqui, porque a Lua se contrapondo agora a Saturno explica que isso, como um efeito assim, que tu tem uma que vai amenizar... que tu tem uma tensão mesquinha, mas o que se revela é uma outra coisa. Isso. Ou seja, dá para ajustar qualquer coisa. No fundo, nunca a natureza vai poder rebater a tua teoria, assim. Tu sempre pode adaptar ela de forma tal assim que qualquer evidência vai servir para ti. E a ciência é diferente disso. Uma evidência na ciência pode refutar a tua teoria, por exemplo. Refutar no sentido de dizer que ela não vale mais. Ela é falsa. Tradução pop, gente. Assim, dá para provar que o cara está errado? Se dá para provar que o cara está errado, é ciência. Exatamente. Se tudo que acontecer o sujeito explica, tipo o marxismo, né, aí não é ciência. Alguns pensam a psicanálise também? Também, não. Qualquer dessas coisas. Por exemplo, eu vou contar uma fofoca íntima. Assim. Estava num jantar, comendo um churrasco com os psicanalistas e disse assim, pessoal, agora que a gente... comer churrasco com psicanalista porque tem que te cuidar, né? Tá, não. Até quando tu segura a faca. Na brincadeira aqui. E eu disse assim, pessoal, agora que nós ficamos amigos aqui, né, vamos fazer um experimento para ver se o complexo de Édipo existe. A gente vai ter circunstância familiar A e o resultado B. Então, se der uma coisa levar a outra, nós vamos ter circunstâncias familiares e resultados diferentes. Aí a resposta do meu amigo psicanalista e que me deixou muito decepcionado. Mas tu não levou em conta que tem o Édipo direto e o Édipo invertido? Assim, a situação familiar A podia levar ao desfecho B ou C, e a situação familiar A' podia levar aos mesmos desfechos. Então, do jeito que acontecesse, eu conseguia dar uma explicação a posteriori, quer dizer, uma explicação depois, eu não era capaz de fazer previsão nenhuma. É isso que o Karl Popper introduziu, né, no discurso da filosofia da ciência, assim, que ciência de boa qualidade tem que ter um experimento que você possa mostrar que o cara está errado.